Oi, gente, tudo bem com vocês? A proposta de hoje é essa frasqueirinha. Ó, eu coloquei vivo nela, então eu vou ensinar para quem tá iniciando aí que nunca colocou vivo, vai ver que não é um bicho de 7 cabeças, que a gente precisa enfrentar esses desafios e com a prática a gente pensa até, ai, por que eu não comecei antes? Mostrar para vocês por dentro como ela é espaçosa. Acabamento aqui eu usei o Bagum, fica facinho para limpar. Se você gostar do vídeo, deixa um like e se inscreva para acompanhar os próximos vídeos. E agora, vamos costurar? Começamos então pela base da frasqueirinha. Então, ó, aqui vai ser a parte de baixo, né? O fundo, e esse daqui a tampa. Então, eu cortei um quadrado de 17 centímetros, né? Depois você pode arredondar os cantos aqui. Pode ser com um cone de linha mesmo, ou se você tiver a régua de arredondar. O importante é que fique igualzinho, a mesma medida, esse daqui e esse daqui. Aqui eu estruturei o tricoline na manta e vou usar, para o forro, vou usar o Bagum. Eu cortei o Bagum um pouquinho maior, aí eu vou posicionar ele aqui e vou prender ele com uma costurinha aqui de segurança. Nesse daqui, antes de fazer essa costurinha, nós vamos colocar a alça. A nossa alça, ela tem 21 centímetros. Você pode colocar uma alça pronta, né? Essa daqui eu fiz com o mesmo tecido, para ficar tudo igual. Então, ó, tem 21 centímetros e eu marquei aqui 3 centímetros e 3 centímetros na ponta, porque eu quero costurar essa parte para dar mais sustentação na alcinha. Então, vamos marcar para colocar nossa alcinha, marcando aqui o meio, dar um pique assim para marcar o meio. E vamos posicionar aqui para ficar bem centralizado a alça com a marcação de centro que nós fizemos. Da mesma forma deste lado. E vou prender a nossa alça fazendo esse quadradinho aqui e aqui. Alça colocada, agora nós vamos então segurar a parte principal com o forro. Então eu coloquei uma linha branca aqui embaixo e a gente vai ter que ir trocando de linha conforme a gente for costurando. Agora nós já vamos marcar o meio para facilitar na hora de fazer os outros processos. Marcações feitas, agora nós vamos mudar o pezinho da máquina. Para nós colocarmos o vivo, eu gosto de usar esse pezinho aqui. Então, eu gosto desse pezinho aqui, ó, porque a costura fica bem certinha para o vivo ficar bem colocado. Então, nós vamos escolher aqui, ó, a marcação do meio para começar a colocar o nosso vivo e vou usar um pedaço de plástico cristal para fazer o acabamento. Então, eu coloco aqui mais ou menos no meio, começo a costurar e vou aplicando o vivo devagar, ó, ele vai fazendo a curva naturalmente, é só a gente ir bem devagar aqui. Quando eu tô chegando aqui no encontro desse, eu encosto ele aqui para cortar bem certinho. Ele é bem molinho.
encosto ele aqui e seguro com o plástico. Se você ainda não tentou colocar o vivo, pode testar, vai devagarinho, que você vai ver como é legal, como ele dá uma estrutura diferenciada na peça. Vamos colocar esse agora. Encontro o meio, coloco o plástico cristal para depois eu colocar o vivo aqui em cima do plástico cristal. Não precisa fazer força, viu? É só ir devagarinho, contornando, levando o vivo para acompanhar o corte do tecido e ele vai devagarinho. Vivo colocado aqui no fundo e na tampa. É um material que não é muito caro, não encarece a peça, porém dá uma diferença muito grande no acabamento e na estrutura. Para fazer o nosso canal do zíper e escolher o tamanho do nosso fole, a gente vai respeitar sempre a circunferência aqui da nossa base. Então, antes de cortar o meu tecido, o que eu fiz? Eu vou falar para vocês mais ou menos o tamanho, mas é bom que vocês façam a medida. Às vezes essa curva vai ficar diferente e aí vai dar diferença também no final. Então, ó, vem com a fita métrica, clipa a fita métrica toda ao redor aqui. Então, eu achei essa medida aqui, ó, deixando passar uns 2 centímetros acima da medida aqui, 2 centímetros. Então, aqui a minha medida deu 69 e eu vou querer o meu fole mais ou menos aqui, ó. Então, eu vou calcular o meu fole com 10 centímetros. Então, eu vou cortar o meu canal do zíper com 62 centímetros. Então, aqui nós vamos preparar, então, 62 centímetros por 4 e 62 centímetros por 13, que vai ser a parte de baixo da frasqueira. Aí aqui eu estruturei, ó, com a manta, fiz uma costurinha aqui de segurança com o tricoline e a manta, aqui e aqui. E no forro, no bagum, a mesma coisa. Então, esse é o nosso canal do zíper. Nós vamos colocar o zíper assim. Coloco o meu zíper que eu cortei sempre com um pouquinho a mais. Então, ele vai sempre sobrar um pouquinho aqui para facilitar para eu colocar o cursor. Eu vou pegar o meu zíper, essa parte da cremalheira virada para cima, eu vou deitar ela e vai ficar frente com frente. Então, vou segurar o meu zíper aqui. Se você quiser clipar ele todinho, você pode clipar ele todinho. Eu vou começar aqui, vou prender o meu zíper aqui, depois eu venho com o bagum e vou também colocar direito do bagum com o direito do tricoline, deixando o zíper no meio e vou passar uma costurinha. Se você quiser, você pode passar essa costurinha segurando os 3. Eu prefiro sempre colocar primeiro o zíper, depois eu viro, costuro separado somente o forro. Agora nós viramos, vamos ajeitar bem aqui e vamos fazer aqui, ó, um pesponto aqui, segurando as nossas duas partes para não atrapalhar o zíper.
E depois nós vamos passar uma costurinha aqui de segurança, ó, para segurar essas duas peças. A nossa parte principal com o nosso forro. Nossa parte de baixo já tá colocada, ó, fica bem bonitinho. Agora vamos colocar a parte de cima aqui do zíper. A mesma coisa, eu venho com a minha parte do tricoline e a manta de frente, zíper com a cremalheira para cima, estampa para baixo, como se eles tivessem, eles se encontram, frente com frente. Alinho bem aqui. E seguro e vou prender aqui o meu zíper da mesma forma que nós fizemos aqui embaixo. Venho com o meu forro, o zíper fica no meio. O bagum virado para baixo. Zíper colocado, a mesma coisa, viramos aqui, vamos segurando aqui com o clipe, porque o bagum, ele é mais durinho, né? Então a gente tem que forçar aqui, ó, para criar uma memória, para ele ficar bem dobradinho e a costura não sair torta. Então vamos fazer o pesponto, como fizemos aqui, e passar uma costurinha de segurança em toda a volta. Nosso canal do zíper tá prontinho. Agora nós vamos colocar o nosso cursor. Eu vou colocar um de cada lado. Então, encontrei aqui os dois cursores no meio. Agora, nós vamos começar a colocar o nosso fole. Eu cortei ele, eu quero que ele fique com 10 centímetros. Então, eu medi aqui a altura, ó, depois que já estava colocado o zíper. E a parte do forro, que é o bagum. Então, nós vamos colocar uma parte primeiro. Então, eu vou colocar frente com frente. E o forro também, o bagum, ó, frente com frente. E vamos fazer uma costurinha aqui, ó, na medida do pé de máquina. Viro essa parte. Vamos deixar para passar aqui o pesponto no final, tá? Então, nesse momento, nós vamos confirmar a medida. Então, eu vou pegar aqui, ó, minha parte, a base, e vou clipar agora toda a parte aqui, para que depois que eu feche, ele vai ficar justinho. Então, eu vou começar aqui de qualquer ponto, tá? Porque é só pra gente confirmar mesmo a medida. Olha, ó, então ele encontrou aqui, a gente tem toda essa sobra. Como eu quero o meu fole com 10 centímetros, eu vou tirar a sobra do canal do zíper. Então, eu marco aqui, ver se dá para vocês verem direitinho. Eu vou marcar onde eu vou fazer minha costura aqui, mais ou menos 1 centímetro. Aí eu venho com essa minha parte
abraço ela aqui e marco o mesmo lugar, ó. Então, a minha costura vai ficar essa parte, essa marcação com essa marcação. Eu fazendo sempre assim, na hora de fechar a bolsa vai dar certinho, não vai ficar sobrando e nem vai ficar faltando. Então, eu vou tirar agora tudo. Para facilitar, então, eu vou marcar aqui, fazer o risco completo. Então, a minha costura tem que ser nessa linha, então eu vou cortar 1 centímetro a mais. Agora, para fechar, eu vou fechar aqui frente com frente. E como o meu fole, eu tenho que colocar ele aqui, então nós vamos fazer um rocambole aqui. Ó, para que eu consiga unir essa parte com essa. Ó, deu para entender? Ó, eu fiz um rocambole dele para que a frente do bagum do fole fique de frente com o bagum do canal do zíper. E aí eu passo uma costura bem nessa linha aqui. Então, ó, a gente fica com um rolinho assim, ó. Agora, a gente puxa aqui com cuidado. E aí, a gente fica com um acabamento bonito, ó. Desse lado e desse, fica tudo embutido. Agora sim, nós vamos fazer a nossa costura de pesponto aqui e aqui. Prontinho! Agora nós vamos encaixar o nosso fundo e a nossa tampa. Então, eu vou virar do lado avesso. Agora, eu vou colocar de novo o meu pezinho de vivo. Nós vamos fazer as marcações do meio. Então, eu vou pegar aqui, ó, a parte do meu fole, costura com costura, costura com costura, e vou dar um pique aqui para marcar o meio. Marco o meio aqui também. E aqui na parte de cima também. E aí, nós vamos usar de novo nossos clipezinhos e vamos colocar. Então, nós vamos colocar o fundo primeiro, tá? Então, ó, eu pego o fundo da minha bolsa e vou colocar essa parte aqui, ó, do arremate do vivo, eu vou colocar no fundo da bolsa, né? Essa parte do zíper fica para baixo. E aqui no fole, que é as costas da nossa bolsa, eu vou unir com o meio aqui, da onde eu fiz o arremate do vivo. Centro com centro e clipo. E aí, eu venho desse lado e vou colocar centro com centro. Agora, é só eu ir distribuindo, ó. O importante é que essas duas partes fiquem centralizadas. O restante é só distribuição.
Ó, fica assim, ó, justinho, ó. Se toda vez você fizer a medida conforme nós fizemos nessa aula, não importa o tamanho da sua base, ela vai bater certinha. Agora é só passar a costura e ir tirando o clipe conforme a gente vai passando a costura, respeitando a costura, que a costura fique aqui em cima, ó, em cima dessa costura aqui nós vamos passar. Por isso é que tem que usar novamente o pezinho de vivo. Então, nós vamos deitar a nossa bolsa assim, e aí nós vamos colocar aqui. Você sente onde ficou o pezinho da máquina e sente o vivo aqui, ó. Vai passando a costura e vai tirando o clips. É bem tranquilo. Na curva, é só você deitar o vivo que ele vai fazendo a curva. Pode ir bem devagar. Ele faz a curva com facilidade. Prontinho, colocado. Agora nós vamos fazer a mesma coisa para colocar a nossa tampa. Então vamos encontrar aqui onde a gente fez a emenda do nosso vivo. Ela vai ser colocado de costas para nossa bolsa, que é aqui onde tem o nosso fole. Então nós vamos encaixar ele aqui. Achamos o nosso meio aqui. E agora é só distribuir e fazer a costura do mesmo jeito que a gente fez aqui. Depois, eu vou fazer, então, o acabamento com o viés de boneon. Eu vou colocar ele aqui, eu vou abraçar, vou segurando aqui, ó. E da mesma forma eu passo a costura e fecho a bolsa. Então, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer isso e volto para mostrar para vocês como que ficou. Prontinho, já coloquei o viés aqui de boneon, aqui também no fundo. Agora, vamos virar a nossa peça. Ela fica muito fácil para desvirar, né? Porque o forro de bagum é molinho. Ele dá uma estrutura, mas ele é molinho. E o vivo é só a gente ir ajeitando aqui, ó, para ele fazer as curvas como a gente precisa. Ó, como ela fica espaçosa. Ela nem é muito grande, né? Mas ela fica bem espaçosa. Espero que vocês tenham gostado, então, da nossa peça. Se tiver ficado alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Muito obrigada por ter ficado até o final do vídeo e eu espero vocês no próximo. Tchau, tchau!